A Ucrânia agora controla os céus de maneiras que ninguém previu. Em 2022, a Rússia tinha uma das maiores forças aéreas do mundo. A Ucrânia tinha menos de 100 caças e defesas aéreas envelhecidas da era soviética. A guerra pelo domínio dos céus deveria ter terminado rapidamente. Em vez disso, em 2024, a Ucrânia está interceptando mais de 83% dos mísseis russos. Eles destruíram sistemas de defesa aérea que valem centenas de milhões. Drones de longo alcance atacam bases aéreas russas a mais de 1.000 quilômetros, destruindo bombardeiros sem cruzar a fronteira. As defesas aéreas da Rússia não estão resistindo, estão desmoronando. O que a Ucrânia fez não é apenas uma surpresa no campo de batalha. É uma revolução na guerra aérea moderna. E está mudando tudo. Vamos analisar de perto. A destruição dos sistemas de defesa aérea russos é uma verdadeira aula de guerra assimétrica. Segundo o grupo Oryx, as forças ucranianas confirmaram visualmente a destruição de ao menos 18 lançadores S-400, 3 radares e 3 tratores desde o início da guerra. Não são apenas tiros de sorte. Cada um foi uma conquista notável, enfraquecendo a capacidade da Rússia de pressionar a Ucrânia ao impedir contra-ataques. Por exemplo, no final de junho de 2025, a Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, a Direção Principal de Inteligência, anunciou um ataque cirúrgico que destruiu componentes-chave do sistema S-400 da Rússia na Crimeia ocupada. Inclui 2 radares de controle de fogo, 2 de vigilância de longo alcance e um lançador S-400. Foi uma demonstração da habilidade da Ucrânia em atingir com precisão sistemas avançados de defesa aérea russos. Os radares 91N6E Big Bird destruídos são de alta potência, varredura eletrônica passiva, PACER, e detectam alvos furtivos em grandes altitudes. Eles funcionam como os olhos da rede S-400 da Rússia. Sem esses sistemas, o S-400 perde capacidade de detectar e atacar alvos distantes, deixando grandes falhas na cobertura para as forças ucranianas explorarem. A Ucrânia destruiu com sucesso os modernos sistemas S-300 e 50 VIT-AS, principal defesa aérea de médio alcance da Rússia. Além disso, sistemas S-350 russos foram destruídos por minas próprias, com um lançador 50 P-6E entrando acidentalmente em minas russas e ficando irrecuperável. Em junho de 2025, a Ucrânia iniciou a Operação Teia de Aranha, o ataque aéreo mais ousado da história militar recente. A Ucrânia afirmou que os ataques danificaram ou destruíram cerca de 1/3 da frota de bombardeiros estratégicos russos, capazes de transportar mísseis de cruzeiro. Esse foi o auge do planejamento e das capacidades técnicas da frota de drones da Ucrânia durante 3 anos e meio de guerra. A operação usou 117 drones First Person View, contrabandeados e lançados de caminhões em território russo. Com esses drones, a Ucrânia atacou 5 bases aéreas russas em diferentes fusos horários ao mesmo tempo. A operação levou mais de 18 meses de planejamento e foi supervisionada pessoalmente por Volodymyr Zelensky. Com drones levados em contêineres por caminhões a milhares de quilômetros da Ucrânia, o ataque atingiu até a base aérea de Balaya, em Irkutsk, a mais de 4.000 quilômetros da Ucrânia. Foi a primeira vez que armas ucranianas chegaram à Sibéria, mostrando que quase nenhum lugar está fora do alcance ucraniano. Os bombardeiros Tupolev 95 e Tupolev 22M são insubstituíveis, pois sua produção acabou com o fim da União Soviética, tornando impossível repor aeronaves perdidas. A escala das operações da Ucrânia é dupla. Primeiro, há os ataques de precisão já citados, que visam equipamentos russos essenciais, tanto ofensivos quanto defensivos, como aeronaves e baterias antiaéreas. Isso levou a Rússia a praticamente retirar a maioria de suas aeronaves para serem usadas exclusivamente como unidades de lançamento de bombas planadoras, em vez de aviões de vigilância ou ataque completos. Mas, em segundo lugar, e mais importante, a Ucrânia conseguiu atingir e destruir vários depósitos de munições em toda a Rússia, impedindo a Rússia de abastecer a linha de frente e usar defesas antiaéreas efetivamente. Das 20 principais instalações da Direção de Mísseis e Artilharia, Direção Principal de Mísseis e Artilharia, na Rússia, 7 ficam a menos de 700 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e elas eram atacadas uma a uma, impunemente. Dependendo da escala dos danos e da capacidade de armazenamento dos depósitos, isso pode basicamente incapacitar a capacidade da Rússia de continuar suas ambições ofensivas dentro da Ucrânia.
As defesas aéreas, então, se tornaram relativamente inúteis. Como elas, provavelmente, falharam em defender alguns dos alvos mais importantes, não serviriam para muito além disso. Isso permite que a Ucrânia pressione ainda mais instalações e suprimentos russos. Por trás das falhas da defesa aérea russa, há uma crise maior: a dizimação da indústria aeroespacial do país. Apesar da dificuldade em obter detalhes sobre aeronaves militares, é possível extrapolar dados do setor civil. A frota de aviões civis russos tem 994 aeronaves que fabricantes e equipes locais devem manter operando. Sanções ocidentais limitaram fortemente as importações de peças e tecnologias vitais pela Rússia, dificultando a manutenção adequada. Isso obriga as companhias aéreas a usar os aviões além das horas de voo previstas para manutenção. Ainda pior, essas aeronaves antigas não estão sendo substituídas. A Rússia divulgou o plano para produzir mais de 1.000 aeronaves nacionais até 2030, incluindo 270 MC-21 e 142 superjatos. Isso a tornaria uma das maiores frotas do mundo, mas o plano vem sendo adiado há anos. Segundo relatos, poucas aeronaves foram produzidas nos últimos 3 anos. Apesar de a Rússia supostamente ter reduzido a meta de pouco mais de 1.000 para cerca de 990 aeronaves até 2030, a falta de progresso significa que a Rússia basicamente precisa começar a fabricar aeronaves em um ritmo nunca visto antes para acompanhar, ou vai continuar mudando as metas. Um relatório da RAND mostra que a Força Aérea Russa operava com menos de 75% da capacidade que tinha antes da guerra. Em 2024, estima-se que a Rússia perca 60 aeronaves por ano por uso excessivo e falta de manutenção. As dificuldades de produção também impactam o setor civil, e há relatos de que a Rússia só adquire 23 novas aeronaves por ano. A crescente superioridade aérea da Ucrânia não se resume apenas a destruir aviões e defesas aéreas. Em uma batalha entre forças modernas, quem controla os céus pode, no final das contas, controlar o solo. A OTAN parte do princípio de que teria superioridade aérea caso enfrentasse um rival como a Rússia em uma guerra real. Com a evolução da defesa aérea, aeronaves de combate tripuladas precisaram manter distância segura, reduzindo sua eficácia. Ambos os lados usam artilharia e drones kamikaze no apoio terrestre, já que a falta de superioridade aérea dificulta operações ofensivas. A destruição das defesas aéreas russas pela Ucrânia está mudando a situação ao eliminá-las. A Ucrânia conseguiu, aos poucos, aproveitar suas forças aéreas reforçadas para realizar ataques aéreos contra a infantaria mecanizada inimiga ou até mesmo ataques em ondas humanas. A doação de F-16 e Mirage 2.000 europeus permitiu à Ucrânia acompanhar aviões russos e também utilizar mísseis ar-superfície para destruir estradas ao redor da vital região de Donbass. Isso diminuiu muito o avanço da Rússia, para 56 milhas quadradas diárias. No auge da invasão russa, em março de 2022, eles tomaram cerca de 46 mil milhas quadradas em menos de 5 semanas. A Ucrânia pode atacar qualquer área da Rússia sem consequências, levando Moscou a adotar postura mais defensiva. Pegue como exemplo mais um ataque recente, desta vez ao VNIIR, Progresso em Chaboksori, que produz antenas Cometa para drones Shahid e armas guiadas de precisão, e fica a cerca de 960 quilômetros da fronteira ucraniana. A Ucrânia, apesar de ser o país menor, tem conseguido consistentemente projetar poder profundamente dentro do território russo. Com a Rússia perdendo eficácia em operações aéreas, suas forças terrestres, sem cobertura e sob ataques precisos nas linhas de suprimento, acabam ficando cada vez mais passivas. A crescente dominância aérea da Ucrânia virou o principal trunfo para negociações futuras, mudando o equilíbrio estratégico que definirá qualquer acordo. A Operação Teia de Aranha foi divulgada no mesmo dia em que Zelensky anunciou que a Ucrânia enviaria uma delegação a Istambul para negociações diretas de paz com a Rússia. Comentaristas e blogueiros militares russos chamaram a Operação Teia de Aranha de Pearl Harbor da Rússia. Foi uma mensagem clara de que a Ucrânia está disposta a ir longe para negociar a partir de uma posição de força. Essa estratégia é parecida com a que a Ucrânia usou ao ocupar Kursk por mais de meio ano. Quanto maior o dano à Rússia, maior a pressão política para que recue. A Ucrânia realiza esses ataques com doações da OTAN,
mas principalmente com produção interna e decisões estratégicas. Cada ataque bem-sucedido aumenta a confiança do Ocidente em apoiar a Ucrânia. Mesmo que o resultado seja a necessidade de cortar o abundante fornecimento de gás e petróleo da Rússia para o Ocidente, potencialmente causando interrupções generalizadas de energia e aquecimento. Você pode se perguntar como a Ucrânia conseguiu isso. É resultado de dois fatores principais. Primeiro, os sistemas russos não poderiam ser perfeitos, já que nada é perfeito, permitindo que a Ucrânia aproveite essas fraquezas inerentes para obter uma vantagem. O S-400, antes visto como um dos sistemas de defesa aérea mais avançados, revelou vulnerabilidades contra ataques que deveria enfrentar facilmente. O radar 91 N6E do sistema, com alcance de até 580 km, pode estar priorizando o rastreamento de alvos furtivos em grandes altitudes. Caças e bombardeiros criam pontos cegos para aeronaves ao voarem baixo, como fazem os drones. A defesa aérea russa usa sistemas em camadas coordenados. No entanto, se você remove uma peça, também não há um plano de contingência para se adaptar à perda. Por exemplo, os radares multifuncionais 92 N2E citados antes realizam aquisição e rastreamento de alvos, sendo pontos únicos de falha. Após a Ucrânia destruir os radares, a bateria S-400 ficou quase cega. Isso destaca que a doutrina militar da Ucrânia combina estratégias russas e ocidentais. Os estrategistas militares e engenheiros seniores ucranianos provavelmente conhecem bem equipamentos soviéticos como o S-300 e suas versões atualizadas. Afinal, os sistemas foram construídos pela União Soviética como um todo, e a Ucrânia era um dos membros com mais equipamentos militares. No final das contas, mais reveladora é a reação da Rússia a essas vulnerabilidades. Satélites mostram bombardeiros russos Tupolev 95 e Tupolev 160 cobertos com pneus velhos em bases aéreas como defesa improvisada contra drones. Nem todas as aeronaves receberam esses equipamentos. Em alguns casos, a Rússia pintou a fuselagem com tons mais escuros para camuflagem óptica ou como iscas para enganar atacantes e fazê-los desperdiçar munição. Moscou usa truques visuais e defesas improvisadas para proteger aeronaves valiosas, em vez de proteção robusta. A disparidade técnica se torna ainda mais evidente ao examinar a tecnologia de drones da Ucrânia. Enquanto a propaganda russa afirmava que os sistemas avançados de rastreamento do S-400 podiam detectar e destruir múltiplas ameaças simultaneamente. A Operação Teia de Aranha mostrou que enxames de pequenos drones voando baixo podem sobrecarregar ou contornar essas redes sofisticadas. A Rússia chegou a esse ponto porque passou a sofrer economicamente após um grande aumento nos gastos. Recursos vão para o setor militar, não para a indústria que o apoia. Isso ainda gera desigualdade, já que a Rússia investe em equipamentos ineficazes contra as ameaças da Ucrânia. Considere a matemática. Um grupo de drones de 600 ou $1.000 está destruindo bombardeiros estratégicos. A relação de custo-benefício aqui está nas alturas. Em comparação, um único míssil interceptador do sistema Patriot ou de sistemas similares, que normalmente seria usado para essa tarefa, ao ser atacado por essas aeronaves, pode custar cerca de $37 milhões. Os bombardeiros destruídos custaram dezenas de milhões para serem adquiridos. Mesmo levando em conta o extenso apoio de inteligência e logística necessário para operações como a Spiderweb, a vantagem econômica continua sendo esmagadora. Um único ataque bem-sucedido de drone pode eliminar ativos militares que levariam anos e bilhões de dólares para a Rússia substituir, isso assumindo que eles possam sequer ser substituídos, dadas as sanções atuais. Os impactos econômicos vão além dos sistemas de armas individuais. Cada bateria S-400 destruída representa não apenas a perda de um sistema de $500 milhões, mas também a degradação de toda a rede integrada de defesa aérea da Rússia. Quando a Ucrânia destrói radares, surgem lacunas na defesa, forçando a Rússia a aceitar vulnerabilidades ou realocar sistemas, gerando fraquezas em toda a linha de frente. Essas alternativas custam dinheiro, tempo e mão de obra para serem contornadas. E a Rússia está começando a ficar sem recursos em todas as frentes. E isso acontece mesmo com a Rússia, tendo gastos militares altamente inflacionados. Em 2025, o orçamento militar da Rússia reserva 40% dos gastos do governo, ou 7,5% do produto interno bruto para a defesa.
No entanto, esse investimento maciço está sendo sistematicamente anulado por inovações ucranianas que custam uma fração para desenvolver e implantar. A diferença econômica ficou tão clara para a Rússia que Putin anunciou um orçamento menor para 2026, evidenciando a falta de avanço e de recursos internos para sustentar a guerra. Claro, há outro fator: sanções econômicas e dificuldades comerciais. A principal receita da Rússia, a venda de petróleo e gás, sofre sucessivos golpes com cada nova sanção. A China já obtinha descontos nas exportações russas, e agora a Rússia gasta mais com sua frota clandestina, em vez de navios-tanque legítimos, para transportar petróleo e gás. Receitas de petróleo e gás caíram 25% abaixo do previsto até abril de 2025. Já a produção de drones ucranianos segue um modelo econômico bem diferente. A rede distribuída de mais de 500 fornecedores de grandes empresas a oficinas de garagem gera redundância e eficiência de custos que os complexos militares industriais tradicionais não alcançam. Ao identificar uma melhoria, a oficina compartilha a informação com toda a rede em poucos dias pela plataforma de coordenação de informações Delta. Por isso, o avanço da tecnologia militar da Ucrânia é medido em semanas ou meses, não em anos como na aquisição tradicional. A crise da Rússia afeta não só o setor aeroespacial e energia, mas todo o seu complexo militar industrial. A incapacidade da Rússia de produzir máquinas de precisão internamente significa que cada sistema de armas avançado depende de componentes importados, que as sanções tornaram cada vez mais difíceis de obter. Ao mesmo tempo, as empresas russas estão enfrentando uma pressão incrível do governo. Sem dinheiro, o governo compra equipamentos militares e faz contratos com valores insustentáveis para a maioria das empresas. Isso ocorre porque a manufatura russa também se centralizou e passou a depender do regime atual. Como o governo é o principal cliente, muitas empresas fecham contratos que nem cobrem os custos de produção. O governo russo obriga empresas a operar no prejuízo e demitir funcionários para compensar a queda de receita. Isso agrava a crise de mão de obra, como já sugeriu a mídia estatal russa. O complexo militar industrial enfrenta séria falta de engenheiros. Yuri Borisov, antecessor de Mantarov, afirmou que serão necessários até 120 mil engenheiros para manter os esforços ofensivos, com déficit estimado em 40 mil. O setor de metalurgia também enfrenta restrições. Empresas russas como a Novotroitsky Zavod Gromva Soyedineny, produtora de compostos de cromo para ligas avançadas, enfrentam restrições que dificultam o acesso à tecnologia e componentes estrangeiros. Isso gera um efeito cascata, dificultando a produção de materiais básicos na qualidade exigida para equipamentos militares modernos. Isso fez da qualidade um problema sistêmico na produção militar russa. Sem materiais de qualidade, a Rússia recorre à produção local, que não atende às exigências. Isso ocorre porque a Rússia também depende da importação de equipamentos essenciais, como munição da Coreia do Norte e drones Shahed do Irã. E seus equipamentos podem simplesmente parar de funcionar completamente. Isso não é tão impossível, já que estimativas apontam que metade das munições coreanas não funciona. Mas os efeitos dos sucessos da Ucrânia estão sendo vistos muito além da Rússia, forçando analistas militares da OTAN, da China e do Oriente Médio a reconsiderarem como as guerras podem ser travadas. No século XXI, o modelo tradicional de superioridade aérea, o controle do espaço aéreo por caças e mísseis superficiar, foi totalmente abalado. Sistemas tradicionais de defesa aérea foram feitos para interceptar caças e mísseis balísticos, alvos únicos e de grande altitude que ameaçam imediatamente. Vimos surgir um domínio em baixas altitudes, onde pequenos drones atuam em um novo campo de batalha pouco explorado pelas doutrinas militares tradicionais. A Ucrânia demonstrou que drones pequenos e baratos podem alcançar efeitos estratégicos contra alguns dos sistemas de defesa aérea mais sofisticados que existem atualmente. Militares da OTAN e engenheiros ucranianos colaboram para aprimorar esses conceitos e integrá-los aos sistemas de defesa nacionais. Sistemas tradicionais de defesa aérea enfrentam dificuldades contra enxames de drones pequenos e inteligentes, que coordenam ataques e adaptam contramedidas em tempo real. A confiança da OTAN em aviões pouco furtivos, como F-16 Rafale e Typhoon, está sendo questionada. A Ucrânia mostra que sistemas avançados de defesa aérea podem ameaçar essas plataformas quando usados corretamente.
Os acontecimentos sugerem que apenas aeronaves de baixa observabilidade, como o F-35 combinadas com capacidades avançadas de guerra eletrônica, podem ser capazes de superar esses sistemas. Ou seja, se o conflito não passar a se concentrar nos drones. Depois, vêm as implicações econômicas. Se os métodos ucranianos puderem ser ampliados para fornecer segurança a várias organizações de defesa nacional, como a OTAN, as abordagens tradicionais da indústria militar, que custam bilhões para desenvolver e implantar sistemas de armas individuais, podem se tornar obsoletas. O Pentágono já implanta contramedidas contra pequenos drones, adquirindo sistemas como o Coyote Interceptor por $10 mil cada. E esse custo é proibitivo, quando cada confronto pode ser um enxame de drones baratos e descartáveis. Os estabelecimentos de defesa europeus talvez precisem reavaliar toda a sua abordagem ao desenvolvimento de tecnologia militar. O modelo tradicional de programas centralizados de desenvolvimento, liderados pelo governo, que duram décadas, parece obsoleto quando comparado às redes distribuídas de inovação da Ucrânia. Podem iterar e aprimorar sistemas em meses. Como dito, as lições da Ucrânia se aplicam a conflitos fora da Europa. Conflitos em Taiwan agora consideram dezenas de drones navais aguardando na costa, tanto na superfície quanto submersos. Os planejadores militares da China agora precisam considerar se seus investimentos em defesa aérea conseguem lidar com os tipos de ameaças assimétricas que se mostraram tão eficazes contra a Rússia. Taiwan também adota uma defesa tipo porco-espinho, semelhante à da Ucrânia. A China ainda é vista atrás dos Estados Unidos da América em avanços tecnológicos em armamentos. Resta saber o quão eficazes as táticas de negação aérea da Ucrânia serão em uma escala maior da guerra. Apesar das vitórias táticas da Ucrânia, os números gerais não favorecem o país. Se a Rússia estender a guerra de atrito, a Ucrânia pode perder impulso, soldados e recursos para continuar lutando. Sim, existe a chance de a Rússia colapsar por seus próprios erros. Com sucessivas crises, o cargo de Putin como líder está ameaçado. Se subordinados notarem que ele não defende mais os interesses da Rússia, internos ou externos, podem tentar removê-lo do poder. Sem um procedimento claro de sucessão, a Rússia pode se desintegrar. Até lá, o mundo observará Ucrânia e Rússia enquanto a situação evolui. Uma reencenação da vida real da história de Davi contra Golias. Obrigado por assistir. E para descobrir exatamente qual é o alcance das capacidades dos drones da Ucrânia, confira este vídeo. Para se atualizar sobre a guerra e geopolítica, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.